Queridos amigos que acompanham o canal, apesar de mais uma semana onde o mercado estava aí bem indeciso e aí acabou subindo, vejam aí, a confiança está indo embora, então ninguém mais acredita. Que gráfico é esse, Morfeuzinho? Então é o sentimento do consumidor novamente norte-americano, né, pessoal? Atingiu níveis mais baixos de todos os tempos novamente em junho, né? Então ele já tinha atingiu de novo, tá certo? Com uma leitura de apenas 50. Preocupações com a inflação estão deixando consumidores muito insatisfeitos. Então é aquilo que a gente sempre fala, né, pessoal? Primeiro, realmente, a questão dos juros subindo, né? O que tem o americano médio a ver com isso? Absolutamente nada, né, gente? A ver. Num primeiro momento, óbvio, né? Falamos aí no vídeo de sexta-feira que a gente postou lá na área paga, que assim que eles começam a aumentar um pouquinho os juros básicos, então o americano médio ele não sente, mas aí por muito tempo, né? Se os juros estiveram baixos por muito tempo, isso aí gera muitas bolhas de ativos, e quando eles começam a aumentar o norte-americano, o pessoal do mundo inteiro, né, gente? Aqui, obviamente, é 1000 vezes pior, porque se eles já estão falando de 1,75% ao ano, nós aqui já estamos em 13,25%, né? É óbvio que o brasileiro aí está muitíssimo mais endividado, mas não podemos nos esquecer que a economia norte-americana, pessoal, manda no mundo inteiro. Sim, mesmo com tanto avanço aí, né, da China, mesmo com eles tomando pau aí esse conflito aí com a Rússia, hoje saiu, né, que eles vão banir importações de ouro. Meu, tão totalmente doido, né? Os líderes aí do Ocidente são realmente uma piada, gente, uma piada, né? De novo, o ouro, né, outras questões aí, outros itens de exportação para a Rússia e de importação para os outros países serão apenas entre os BRIC, que não, né, foram aí com essas medidas para acima da Rússia. Então realmente é uma loucura, mas aí voltando, né, pessoal, aí esses juros começam a aumentar, aí sim o povo sente no bolso, né, com aumentos aí de juros do cartão de crédito, de financiamento imobiliário, até mesmo de financiamento de carros, tá certo? Mas essa época aqui, ela é especialmente diferenciada, porque sim, estamos em um momento de inflação. Os caras que mandam no mundo, eles fizeram isso daí por muito tempo, né? Eles baixaram juros por muito tempo, eles geraram muita coisa artificial e agora tudo isso está voltando à tona. Mais diferente ainda, né, do que todo o tempo aí, é exatamente o socorro que os bancos centrais sempre deram nesses momentos, e agora eles não podem mais fazer isso, porque só prejudicaria mais ainda a saúde financeira, tá certo? Do cidadão, gente. E aí, por isso, né, que eles ficam então com esse sentimento do consumidor muito baixo. Isso realmente afeta, gente, a economia, é óbvio, né? Na hora que as pessoas vão fazer planos aí de compras, de férias, de viagens, o pessoal acaba não fazendo porque está muito pessimista. E a volatilidade permanece bastante moderada, dada a extensão das vendas que os mercados viram. Então, pessoal, essa parte aqui também é muito importante. Vejam aí que loucura, né? A gente fala bastante do VIX, VIX, o índice do medo, exatamente o índice, né, que é composto pelas puts aí lá da Bolsa de Chicago, e vejam que loucura, não é mesmo? Lá em 2008, então, esse índice explodiu, em 2020 também foram crashes, né, muito violentos, nos anos aí 2000, comecinho, né, eles ficaram sempre um pouco acima da média, tá certo? E agora, simplesmente, com tudo isso que a gente tá vindo, gente, ainda não estourou. Tá certo? Isso daí é errado, gente, é muito errado, tá certo? Muito errado. Lembrem-se que o mercado, o medo, né, que se instala é sempre muito pior que a vontade de ganhar, né? O medo, ele supera até mesmo o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de você ficar para fora, né, de um momento de muitos ganhos. Então não se compara nada ao medo. O mercado sobe sempre de escada e ele desce de elevador. Mas isso ainda não aconteceu, meus amigos. Essa é a grande questão. Tá certo? Pô, será que dessa vez não vai acontecer, gente?
Isso não existe, né? Não existe, não tem como você finalizar um ciclo econômico como esse que a gente está vendo, onde várias questões, né, estão ocorrendo junto, inflação, um momento aí que os bancos centrais já imprimiram muito dinheiro, muitas bolhas, né? O pessoal comprou aí arte de macaco digital por milhões de dólares. Então muitas coisas mostram que estamos aí não apenas em um ciclo, né, microciclo que ocorre aí de décadas, mas num macrociclo que infelizmente costuma aí acompanhar inclusive, né, conflitos de tão ruim que é a coisa. E mesmo assim esse índice, né, de medo ele ainda não estourou. Tá certo, pessoal? Por que não estourou? Isso aí tem muitas explicações, mas a principal é exatamente culpa desse daqui, ó. Né, 2020, que gerou aí tantos milionários, né, de criptomoedas, que agora estão tendo que atender lá no McDonald's. Brincadeiras à parte, né, gente? Exatamente isso, né? Os investidores aí, eles se acostumaram a nunca ter, né, um período de medo realmente, de muitas perdas. Então a própria Janet Yellen, né, disse que nunca mais veria uma crise, né, financeira enquanto ela estivesse viva, vejam só, negando, né, o óbvio. Então é exatamente isso que causa esse medo, né, na verdade essa escassez desse medo, porque esse medo que o pessoal teve aqui em 2020, pô, ele passou tão rápido, né, aí vieram aí anos de tantos ganhos, então 2020 foi o ápice, novembro de 2021, né, o ápice de tudo, do Bitcoin, das criptomoedas, dos imóveis, de tudo, né, gente, de tudo. Poxa, apenas, né, 18 meses aí depois do crash, tava então naquela loucura toda. Então por que você vai ter medo, né? Mas infelizmente, exatamente tudo isso que eu falei, quando realmente apertar e pegar o mercado, sim, meus amigos, vai vir, né, essa onda aí. Infelizmente, mas, né, é a mesma coisa que a morte, pessoal, faz parte, e morre, nasce, e assim como vai quebrar, depois vai valorizar de novo, e vamos que vamos, tá certo? Não deixem aí, gente, entrar no nosso Telegram, postamos uns links legais aí, hein, poxa, ontem na madrugada, umas coisas muito legais aí, pessoal, até saindo um pouco da economia, né? E aqui também o nosso canalzinho, gente, quem não faz parte de nenhuma área paga, se inscreva, comente, curta, post, nos ajuda demais. E aí, não se esqueçam, né, estamos ali a todo vapor no Twitter e Instagram, ganhamos muitas pessoas, né, muitos inscritos novos aí, esses últimos dias realmente estamos ali correndo, sempre colocando alguma coisa bacana. E aí está, pessoal, estamos enfrentando o mais longo e intenso ciclo de alta de juros dos últimos 20 anos. São 14 meses e 10,75% na taxa Selic. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Então pensem aí, né? Acabamos de falar que os Estados Unidos, né, aquela loucura. Nossa, e quando falamos de 75 ponto percentual, né, nos Estados Unidos para o ano, aqui no Brasil, olha aí, né, 10%. Realmente não tem nem como comparar. E vejam esse gráfico aí, olha, gente, muito interessante de verdade, né? Nem lá na época de 2002 a 2004, que foi, né, exatamente o choque do Lula, quando ele entrou, todo mundo tava com medo que ele, né, fosse ser um cara aí extremado na economia, e ele mostrou, muito pelo contrário, né, tá totalmente alinhado com os velhos aí, fez tudo que os velhos queriam, deu lucros exorbitantes para os bancos, então voltou, né, e foram aí anos de muito poucas altas realmente agressivas. Então vejam aí que nem, gente, nem nesse momento aqui tivemos uma alta, né, tão expressiva. Vejam que estamos falando, pessoal, né, sempre lembrando aí da boa e velha matemática, estamos falando da subida em um determinado período, tá certo? É claro, né, que nesse período aqui, vejam como os juros eram muito maiores, tá certo? Mas estamos falando da velocidade da subida. Vejam aqui exatamente essa velocidade, nunca foi, né, tão rápida. Tanto da meta Selic, tá certo? Que é exatamente essa que a gente comentou, que está em 13,75, aliás, 13,25, como o próprio IPCA, que é o acumulado aí de 12 meses, tá certo? Que é a inflação, né, o índice oficial aí da inflação. Muito bom, vejam também, né, aqui foi totalmente acompanhado os dois, mas, nossa, olha a meta Selic, pessoal, onde chegou quase 27%, hein? My God, que loucura! Então estamos realmente muito distantes, né? Se formos pensar aí em termos de percentual,
mas em termos de subida rápida, então não há um comparativo. Vejam essa planilhinha também, né? Tá meio, não está muito nítida, mas dá para a gente ter uma ideia também de que o último, né, aumento assim tão rápido foi em 4 meses, né, uma variação de 8,5%, foi de outubro de 2020 a fevereiro de 2003, tá certo? E aí agora então, de março de 2021 a maio de 2022, foram 14 meses e tivemos uma variação de 10,75, meus amigos. Então não é brincadeira, né? O Brasil sempre aí sofrendo bastante com essas altas. Isso vai fazer com que a nossa dívida pública exploda. E o Ray Dalio, meus amigos? O Ray Dalio continua investindo, né? Pesado contra a Europa. Gente, por que o Ray Dalio investe tão pesado contra a Europa, tá certo? O Ray Dalio, né, que é exatamente um gestor de fundos de hedge, um gestor de fundos que servem para a proteção. Ele investe tão pesado, gente, exatamente porque ele olha aqui, ó, vou até voltar um pouquinho, porque ele sabe, né, que esse movimento vai acontecer a qualquer momento aqui, tá certo? Então, nesse momento, é exatamente o momento que ele está esperando, que ele está querendo para que as suas apostas, né, contra o mercado deem certo. Se vocês querem entender o que exatamente ele faz, não percam os nossos cursinhos, dá para fazer em até 5 vezes, que maravilha! E aí também as nossas áreas de membros, sempre postamos, né, uma de novidade de mercado de sexta, e a nossa área de opções, Pod, YouTube e Patreon. Assim que der, né, gente, esse movimento, vamos desativar essas áreas, as áreas de opções, né, porque realmente elas ocorrem aí, né, num espaço de muitas décadas, tá certo? Então, isso também é muito importante. Caso você tenha perdido SP500, então ganhou mais de 6% na segunda melhor semana de 2020, à medida que as forças desinflacionárias ganham força e fede as expectativas de aperto recuam. Ficou, né, meio esquisito. As expectativas de aperto recuaram, então, nessa semana, porque a inflação veio um pouquinho menos pior, né, do que tinham esperado, e os investidores agora veem a principal taxa de juros com apenas 3,4% no final de 2020, 35 pontos abaixo do início da semana. Então, tá sempre assim, né, pessoal? Qualquer coisinha boa que saia, o pessoal diminui muito a expectativa, e qualquer notícia ruim que sai, a expectativa também explode, né, por outro lado. Mas esse gráfico aqui, gente, está muito legal, né? A gente pegou aí exatamente do post do Roger, né, do Roger, que sempre posta muita coisa legal. E aí, né, fizemos essa arte aqui em vermelho, gente, uma coisa muito bacana mesmo, muito legal. Vejam como se comporta, né, então, as semanas de muita alta e muita baixa, tá certo? É difícil, né, você ter, assim, subidas tão agressivas e descidas também tão agressivas. Isso realmente espelha, né, um momento de muita apreensão no mercado, de muita instabilidade. Vejam que interessante que mesmo as baixas, né, são até que comuns. Então tivemos aí em 2018, tivemos um pouquinho em 2017, tivemos em 2015, 2011, 2008, né, que foi o grande crash. Aí já é bem exagerado, claro, né, o crash, vejam que ele também é, sem dúvida alguma, caracterizado por uma baixa muito violenta. Vejam aqui essa semana de 2008, foi o ápice, né, do crash ali das bolsas do mundo inteiro. E aqui em 2020 também, né, vejam que com o crash ali de março, nossa, quase chegou, né, em 2008. E aí o crash do .com, aquela coisa toda, beleza, né, gente? Então essas quedas aqui, elas são até que comuns, né, vamos pensar assim, ao longo dos anos. Mas períodos realmente que você tem grandes descidas e grandes subidas é muito mais difícil de ocorrer. Aí sim ocorre só nos períodos mesmo de grandes crashes. Vejam que em 2020, né, em 2008 foram os pontos que isso realmente ocorreu. 2011, né, uma vezinha só aqui para fora, e aí em 2008 e 2020 ocorreu bastante, tá certo? Muito parecido, né, gente, com o que estamos vendo hoje, que olha só, engraçado, né, 3 semanas de alta e praticamente 3 também de grande baixa. E essa grande volatilidade, né, gente, que mostra como o mercado está aí, né, sem saber a direção, mas diante de tanta coisa que está sendo feita, deve sim mexer muito no mercado. Inclusive, trazendo, né, essa queda
que estão esperando aí os grandes gestores de rede. E os velhos, pessoal? Os velhos, né? Vejam aí o Alckmin, parece a velha surda, né? Se tirar o cabelo da velha surda, é o próprio Alckmin. Com o bonezinho do MST, meus amigos. Not possible. É só dizer, não diga nada, Serginho, não fique assim. O Serginho, coitado, olha, gente, saiu ali na capa de revista, né? The Big Winner. E agora ele vive amuadinho. Olha a cara que ele fez, gente, na última reunião, né? Como que eu vou explicar pra essa galera o que tá pegando, né? Ai, o que a gente pode fazer, gente? Estudar, estudar e estudar. Então não percam aí os cursinhos de finanças pessoais, inteligência artificial na prática, né, gente? As empresas pedindo esse material, ninguém sabe, ninguém viu. Então vamos estudar, que é o que a gente pode fazer. Que todos tenham, gente, uma excelente semana. Um grande abraço!